O pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, criticou candidaturas de contaminados pelo caso Master. Ele não citou nomes, mas segundo ele, alguns nomes não têm estatura para sentar na cadeira de presidente da República. A nossa produção, inclusive, separou esse trecho. Vamos acompanhar. Eu nunca falei nada de forma indireta na minha vida. Cada um tem o direito de se explicar das acusações que pesam sobre ele. O que eu disse são condicionantes para o exercício da função de presidente da República. Esse é que é o ponto principal. As pessoas têm que estar lá com a condição de independência moral para poder governar o país e, com isso, resgatar a ordem institucional no país. Quando você apresenta uma condição que não dá a você a condição do exemplo e de correção de rumos, o Brasil continuará da maneira como ele está. A manifestação do pré-candidato do PSD à presidência da República criticando o que, segundo ele, são candidaturas ou pré-candidaturas contaminadas pelo caso do Banco Master. Deixa eu chamar o Dávila, porque é preciso olhar com muito carinho para essa declaração de Ronaldo Caiado. Tudo bem, ele não foi tão explícito quanto o Romeu Zema, mas no final das contas é a mesma coisa, né? Caniato, é a mesma coisa se essa declaração tivesse sido feita na semana passada. Não depois de uma semana. Depois de uma semana, ela perde um pouco o peso político que teria se tivesse sido feita naquela mesma época na qual Zema fez a sua declaração de indignação. Então, mostra que o pré-candidato Ronaldo Caiado está mudando o tom em relação aos fatos. Mas não foi uma declaração baseada, como foi no caso do Zema, na defesa de valores e princípios. Acho que essa é a grande diferença. Então, é evidente que vai ficando cada vez mais claro o teor da mentira e, portanto, agora um posicionamento um pouco mais forte. O fato, Caniato, é que nós ainda estamos no começo do primeiro tempo de uma longa partida que só terminará em outubro. Por isso, tem muito jogo pela frente. Mas a cada jogada, você conhece o estilo, a personalidade e as reais preferências por pautas e alianças dos políticos. Acho que esse é o ponto fundamental. Cada colocação, cada palavra, cada depoimento mostra onde o candidato está neste grande plano para atrair o voto em 2026. Afinal de contas, sabemos que eleição é sim uma competição de candidaturas, de propostas, mas também de personalidade política. Portanto, cada vez que o eleitor consegue entender melhor esse conjunto de valores que baliza as falas e as propostas dos candidatos, melhor para esclarecer pontos e ver se isso se converte em votos. Pois é, recebendo a rede Jovem Pan, agora todos com a gente aqui em Os Pingos nos Is. A notícia em destaque, exibimos há pouco uma manifestação, uma fala de Ronaldo Caiado em um evento da Confederação dos Municípios, Confederação Nacional dos Municípios, e aí nessa ocasião ele criticou as candidaturas ou pré-candidaturas contaminadas pelo caso do Banco Master. Não citou o nome de Flávio Bolsonaro, mas obviamente todos fizeram essa conexão. Deixa eu passar para o Bruno Musa. Musa, Romeu Zema tomou uma posição após a divulgação dos áudios. Ele criticou Flávio Bolsonaro, chegou a dizer que seria um tapa na cara da sociedade, algo mais ou menos nesse tom. Renan Santos também criticou de maneira muito enfática Flávio Bolsonaro. Quem acabou não se manifestando na semana passada foi Ronaldo Caiado. Daí, nesta semana, acaba mudando o tom, como disse o Luiz Felipe Dávila. Qual é o cálculo desses pré-candidatos? Tentar ofertar aos apoiadores de Flávio talvez uma postura diferente? Olha, estou aqui também. Tem um cálculo de chamar esses apoiadores de Flávio? Olhe para a minha pré-candidatura. Talvez eu seja
o candidato ideal da direita, mais ou menos isso? Sim, porque imagina o seguinte, algo que o Dávila sempre coloca, é muito difícil, no meu entender, no Brasil tudo é possível e alguns votos irão, mas a grande maioria daqueles que votam em Zema, Caiado ou Flávio dificilmente migrarão para Lula. Aqueles que talvez sejam mais únicos e exclusivos no Flávio, talvez não votassem no outro e deixaria ali os isentos, digamos assim. Não sabem, mas a grande maioria é que aqueles que defendem os 3 principais candidatos aqui, vou incluir o Renan também, os 4 principais candidatos da direita ou da centro-direita, não migrariam o seu voto para o Lula. Consequentemente, naquele primeiro momento que Zema veio a público, que depois ele até se desculpou, deu a impressão que ele pode ter se antecipado, aquilo recaiu contra ele, ele veio e pediu desculpas. Num próximo momento, onde começam a pipocar novas informações, como a conta-gotas, como nós falamos ontem, que, de novo, repito, até o momento não há nada de ilegal. Ilicitude não há. Na minha opinião, há contestações e há imoralidades, sob o meu ponto de vista. E, com isso, dá a impressão que, se começar a aparecer mais coisas a conta-gotas, é natural que o outro lado, ou melhor, aqui quem está ainda na direita e na centro-direita, levante a mão e fala, estou aqui. Eu existo. Se percebermos nas últimas pesquisas, o Caiado ele fica parado ali. O Zema cresceu algo quando começou a fazer aqueles vídeos dos intocáveis do Supremo Tribunal Federal. Depois o Renan veio crescendo, capitalizou um pouco, inclusive, dessa queda do Flávio Bolsonaro, mas estão ali longe ainda de serem representativos para um segundo turno. Mas se novas coisas começarem a aparecer que comprometem a campanha de Flávio, sem dúvida nenhuma, há de haver uma importante estratégia para que esses votos não caiam ou no isento ou que eventualmente migrem para o lado de Lula, que eu acho, como eu falei, pouco provável em sua grande maioria. Portanto, essa estratégia me parece clara. Sem bater direto, não sabemos se a candidatura continuará de fato e com competitividade, se não, algo como um recado. Lembre-se, há mais pessoas aqui do lado da direita. Pois é um aspecto que a gente precisa analisar sobre o posicionamento de pré-candidatos de partidos de centro-direita, de direita. Muitos mencionam aqui no nosso chat sobre aquilo que nós falávamos há alguns meses, a união da direita. O Dávila sempre mencionava, teremos um modelo muito parecido com o Chile, um respeito entre todos os candidatos da direita, todos acabam disputando o pleito e aquele que performar melhor e for ao segundo turno, receberá o apoio dos demais. Ok, fico imaginando nesse cenário desenhado pelo Dávila lá atrás, Cristiano Beraldo, imagine que Flávio Bolsonaro, muito criticado, por exemplo, por Zema, Caiado e Renan, imagine que ele vá para o segundo turno. E aí, como é que seria no segundo turno? O que aconteceu no caso do Banco Master será varrido para debaixo do tapete, esses outros que, em tese ou em uma hipótese, não fossem para o segundo turno, esqueceriam os problemas e manifestariam apoio a Flávio Bolsonaro? Como é que ficaria? Pois é, Caniato. Veja, nós estamos diante de uma situação, e o Musa falou muito bem, né? Por enquanto não há ilegalidade demonstrada nessa relação. E, de fato, mesmo que Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro fossem melhores amigos, não havia naquele momento, ou pelo menos por um longo período, em que Daniel Vorcaro foi festejado e celebrado pelos maiores veículos de imprensa do país, pelos maiores advogados do país, pelos ambientes de negócios, pelos banqueiros da Faria Lima. Daniel Vorcaro era uma figura que tinha ali um trânsito imenso. E se nesse período Flávio Bolsonaro tivesse se tornado melhor amigo, amigo do peito, a princípio não há nada de ilegal nessa postura. Portanto, o dano causado à candidatura de Flávio Bolsonaro não é um dano até aqui que tem a ver com o ilícito. O grande problema que ele tem, e é maior até talvez do que se fosse um ilícito, é ele ter quebrado a confiança com o eleitor. Ele mentiu descaradamente e, a princípio, pelo que sabemos até aqui,
sem nenhum motivo. Tudo que foi revelado poderia ter sido contado por ele próprio, dando o devido contexto, dando as devidas explicações, e tenho certeza que o sentimento que existe, que colocava pelo menos, né, e eu acho que no fundo ainda coloca o presidente Lula como o provável derrotado dessa eleição, esse sentimento faria com que a sinceridade demonstrada por Flávio Bolsonaro fortalecesse a sua candidatura e ele passasse por essa tempestade sem muito dano. Só que não, ele não fez isso, ele fez o oposto disso. Ele foi por um caminho que essa confiança se quebra. E aí o que resta para ele? Resta um sentimento muito sólido, muito consolidado, numa parcela bastante expressiva da população brasileira que não quer mais a continuidade do governo de esquerda no país. Então, se ele quebra essa confiança, o que pode acontecer? Né? E sofre o ataque dos seus adversários na direita. O que pode acontecer no segundo turno? As pessoas votarem ainda em Flávio Bolsonaro, caso seja ele aí para o segundo turno, porque não querem a continuidade do governo petista. Mas será um voto muito mais desanimado, muito menos engajado e provavelmente haverá um aumento da abstenção, né? O comparecimento nas urnas ficará menor em razão dessa falta de brilho nos olhos do eleitor, de ter o orgulho de chegar, não, vou escolher esse camarada aqui porque eu confio nele. Isso, infelizmente, Flávio Bolsonaro tirou das mãos do eleitor.